Salve rapaziada, NTR na área. Hoje a gente vai falar sobre cabeçotes, a sua preparação, né, digamos assim. Como ela funciona, o que vai ocasionar no motor, né, qual a diferença que isso causa, em qual circunstância é bom a gente trabalhar nessa área e também alguns cuidados básicos que devemos ter. Bora lá? Pessoal, alguns vídeos atrás, né, algum tempo atrás, a gente gravou um vídeo sobre o aumento de cilindrada, né, o que ocorre no motor quando a gente simplesmente aumenta a cilindrada dele. E muita gente pediu para a gente dar uma sequência naquele vídeo, né, explicando como que a gente faria para trazer essa potência para uma rotação um pouco mais alta, né, em vez de reduzir a rotação de potência máxima, jogá-la um pouco mais para cima ali. E um dos fatores que interfere muito nesse quesito é o cabeçote. Quando a gente faz uma preparação de cabeçote, a gente pode deslocar essa potência para a rotação mais alta e inclusive aumentando essa potência, tá? Tudo depende também de um bom preparo. O que define se o motor vai ter uma potência em 9, 10 ou 14 mil RPMs é um fenômeno que ocorre dentro ali do cabeçote. Ele é influenciado por outras peças também, mas o fenômeno ocorre ali dentro. Então por isso que é a primeira parte que a gente vai fazer esse retrabalho, digamos assim. É esse que eu vou falar um pouco para vocês, principalmente sobre os dutos ali do cabeçote, admissão e também sobre escapamento. Bom, desenho simples aqui simulando um duto de admissão, tá? Por exemplo. Então a gente tem a parte de válvula, a rampa de guia, o próprio guia e o formato do duto. Esse formato de duto ele é bem comum aí, encontrado em motos de duas válvulas, né, apenas uma válvula de admissão, e em motos aí que a gente costuma preparar, que são motores de rua, Titan, YBR, Phaser, né, motos assim que a gente faz o retrabalho em cabeçote, e eles têm um formato similar a esse, tá? E alguns pontos que a gente deve prestar atenção no cabeçote, tá? Então de início a gente eu marquei aqui em 3 pontos, né? Ponto 1, 2 e 3, para a gente ter uma noção melhor aqui da parte de funcionamento, explicando passo a passo, tá? Então aqui a gente teria algo que é chamado de garganta do cabeçote, tá? Toda essa região aqui seria geralmente aí a garganta do cabeçote, tá? A gente conta ela também, essa área 1, junto com a tulipa da válvula, eu já vou explicar por quê. Nessa segunda área aqui teríamos a rampa do guia, tá? Então o próprio guia e a rampa, cabeçotes de duas válvulas, se não todos, né? A grande maioria deles vem com uma rampa, né? Para alojamento desse guia. E aqui no final o encaixe com o coletor, né? A parte reta do duto. Uma coisa que a gente precisa entender primeiramente são as restrições que tem nesse cabeçote. Nessa área 1 é onde a gente tem as maiores restrições, tá? Essa aqui é uma área que limita bastante a questão de vazão do cabeçote. Teoricamente, quanto maior essa área, mais a gente teria em rotação, tá? Então funciona mais ou menos assim. A gente tem uma área de escoamento, tá? Uma área para escoar os fluidos, né? A parte de vazão realmente dele. E a gente tem uma área, tá? Que seria simulado aqui, né? Essa área aqui, descontando aqui a área da haste, seria essa parte interna. Então vamos supor aqui, né, que ele tem uma área referente a um diâmetro de 35 milímetros, tá? Só para exemplificar. Então vamos supor que aqui a gente tenha 35. Então a gente teria essa área aqui para escoamento. Então, em teoria, quanto maior essa área aqui de escoamento, mais alta rotação o motor consegue atingir, consegue deslocar, né, a potência para uma rotação mais alta. Então, se você tem um motor com potência em 8 mil, por exemplo, e você quer que essa potência venha a 9, faz ele girar um pouquinho mais, o pico de potência máxima, tá? Não estou falando de rotação máxima, é onde vai vir a máxima potência do motor. Se a gente quer deslocar ali para rotações superiores, né, a gente deveria aumentar essa área. Só que não é simplesmente só esse aumento de área, né? Então não pode ser interpretado dessa maneira. Quanto maior o duto, maior a garganta, maior a válvula, mais rotação. Não é exatamente por aí, é uma meia verdade, digamos assim. O que conta muito aqui é o quanto dessa área realmente está sendo aproveitada para a gente ter essa vazão, esse escoamento, né, que a gente chama, tá? Então essa é apenas uma área onde a gente vai ter uma maior restrição. Outra área que a gente tem restrição está na região aqui também da rampa de guia. E posteriormente, essa terceira área aqui, pode-se dizer que ela é a menos importante, digamos assim, em termos de quantia de vazão que a gente vai ter saindo aqui. Então, quando a gente mede um cabeçote, essa área aqui interfere menos do que essa área. Essa aqui também interfere um pouquinho menos que essa área. Então, aqui está por ordem que interfere. Entretanto, aqui nessa parte 3, a gente vai ter outro detalhe, que eu já vou mencionar sobre inclinação. Por que eu estou falando dessa questão de área, né? Quanto a gente tem aqui de área? Porque existe uma relação entre essa primeira área aqui e essa área aqui, que ela deve ser respeitada, tá? Então não adianta você, por exemplo, cair em história, né? Conto de Papai Noel que a gente chama,
de achar que porque você tem uma válvula 40, você tem que ter um duto 40, tá? Se você tem só 35 aqui de passagem, não faz sentido nenhum você fazer isso aqui com 40, por exemplo, tá? É claro que o formato do cabeçote, ele interfere na quantia de vazão e vai aumentar esse aproveitamento. Então, apenas para comparação, né, se tivéssemos 35 milímetros aqui disponível para escoamento, né, já contando em diâmetro, a gente não aproveita todos esses 35. Tá? Então a gente vai aproveitar 30, 32, tá? Geralmente aí em torno de 80% aí limite, né, que a gente consegue de aproveitamento de área, tá? E o restante aqui também conta nessa questão, além de ângulos, etc, tá? Nessa região 2 que a gente comentou sobre a rampa do guia, tem um aspecto interessante em relação a ela, que muitas vezes a retirada toda dessa rampa de guia e desse guia, né, deixando sem nada aqui, pode acontecer em alguns casos e em outros não acontece, de aumentar um pouquinho a vazão do cabeçote, tá? Só que o cabeçote ele não trabalha diretamente só com essa questão de vazão. Tem outra função no duto de admissão, principalmente do motor, que é ajudar na atomização do combustível. Então, temos vídeos passados também que a gente comentou rapidamente sobre swirl, né, que é um movimento rotacional. E no caso de cabeçotes duas válvulas, a rampa de guia tem papel fundamental nessa questão, tá? Então é por isso que a gente não retira toda essa rampa de guia. E o guia, além, é claro, também de quando a gente retirar isso daí, diminui um pouco a durabilidade do conjunto, tá? A gente tem menos durabilidade de guia, haste de válvula, etc. Então tem que tomar um cuidado em relação a isso aqui, de preferência não retirar isso aqui. A gente apenas modela ela, deixa ela em formato aerodinâmico, né, que é chamado, para a gente conseguir ter então um bom desvio dos fluidos ali e aumentar a vazão aqui no final. Nesse terceiro ponto entra a questão de área, né, que eu estava comentando, sobre a gente ter uma área X aqui, esse 35 de aproveitamento, então aqui a gente não teria necessidade de ter um aumento muito grande nessa área. Então, dependendo do modelo do cabeçote, isso precisa ser aumentado ou não, depende de como ele já vem original. Lembrando que aqui a gente não está criando nada, a gente apenas está modificando algo que já está pronto para melhorar ele, né? Então a melhora da vazão não é simplesmente colocar mais vazão ali para dentro do motor, é uma questão de aproveitamento de área para garantir também a aceleração do motor. Por que que a gente não reabre muito essa parte aqui? A gente precisa de uma relação, né, entre áreas. O fluido ele passa facilmente por essa parte. Deixa eu fazer de outra cor aqui para facilitar. Então a gente tem essa parte aqui do duto, é uma parte reta, sem muita, né, interferência, não temos nada que atrapalhe muita coisa ali a passagem da vazão, daqui até aqui. Então é muito fácil escoar fluidos por aqui. Se você cortar o tubo do cabeçote até o início da rampa de guia e passar na bancada, você vai ver que essa parte vai dar muito mais vazão do que o cabeçote inteiro. Por que que isso acontece? A questão dos fluidos aqui então, né, ar combustível, né, medindo na bancada, principalmente a gente vai medir ali só o ar no caso, na bancada comum. A gente tem perdas no trajeto aqui, então inicia de uma maneira, a gente vai tendo perdas, tá? Então as moléculas se chocam umas com as outras, elas se chocam aqui na parede e vai desorganizando tudo isso daí, vai virando uma bagunça ali a maneira que o ar passa. Então existe sim uma perda daqui até aqui, mas é uma perda muito pequena, tá? É muito mais fácil o ar passar por aqui do que o ar fazer toda essa curva, desviar da rampa do guia, desviar da haste, desviar pelos ângulos da sede e conseguir passar aqui embaixo. É por isso que essa aqui é a área de maior restrição, porque é a parte mais difícil do ar, né, o ar combustível, passar por aqui. Então é por isso que a atenção maior no preparo é nessa região aqui, tá? Conforme a gente vai tendo essas perdas, vai diminuindo, tá? A questão de vazão. Então é por isso que eu falei do aproveitamento de área. Você não aproveita toda essa área, porque vai existindo as perdas, e é comum disso acontecer. E é por isso que a gente retrabalha, por exemplo, a rampa de guia. Quando a gente faz um formato mais aerodinâmico nela, a gente consegue fazer com que esse ar desvie melhor, passe melhor lateralmente ali por essa rampa de guia, e acabe aumentando então a vazão final, porque a gente diminui a perda dele. Esse é o trabalho da preparação de cabeçote, eliminar então muitas perdas, né, que a gente tem ali. Eliminar não, né? A gente diminui essas perdas, não consegue eliminar 100%. Não existe cabeçote que aproveite 100% da sua área, tá? Então, como eu mencionei, o limite máximo ali, bem raro de ser atingido, é 80%. Então a gente não vai conseguir ir além disso. Mas quanto mais a gente buscar se aproximar desse valor, mais vazão a gente tem, tá? E é interessante a gente manter a menor área possível. Por que que isso acontece? Eu vou citar um exemplo. Se você tem um cabeçote com 35 milímetros aqui, o diâmetro, por exemplo, de garganta, e você tem um de 36, né, 1 milímetro a mais de garganta. Se esse de 35 render igual o de 36,
Esse motor aqui, com uma garganta menor, só que tendo a mesma vazão do que tem uma garganta maior, você tem mais aceleração, você consegue mais potência, mais aceleração, o pico de potência também geralmente acaba vindo mais alto se eles vierem ali na mesma rotação, tá? Isso vai depender, óbvio, de outras configurações do motor, mas aqui, imaginando o mesmo motor, tá? Falando aqui exatamente dois motores iguais, você abriu a garganta para 36 e não ganhou nada de vazão. Você piorou o seu cabeçote, porque você vai perder aceleração, tá? Então, quanto menor a área e maior o aproveitamento, mais aceleração o motor tem. Só que é claro que chega a um ponto que se você aumentar para 36 e aumentar a vazão desse cabeçote, obviamente aí sim o seu motor, você vai conseguir deslocar para uma rotação mais alta, você vai ter mais potência e tal, né? Mas é muito em função do quanto da área está sendo aproveitada. Então, só a título de demonstração, né? Aqui a gente tem o duto de admissão. Então, como eu mencionei, né, nessa área aqui, daqui para cá, né, a gente tem, mais facilmente o ar passa por ali. Então a gente não precisa ter uma área gigantesca aqui para a gente ter escoamento de fluidos. Aqui ele já tem um bom aproveitamento. Porém, da rampa do guia para cá é onde a gente começa a ter os maiores barreiras, né, digamos assim, para esse ar passar. Então aqui a gente começa a ter uma certa dificuldade. Tá? Então ele vai ter que contornar a rampa de guia, vai ter que contornar a sede, os ângulos da sede, eu vou falar sobre eles a importância, vai ter que contornar a tulipa da válvula também, para a gente conseguir que esse ar chegue no cilindro. Esse é nosso objetivo, transportar o ar ou o ar combustível que vem desde o TBI do carburador até dentro do cilindro. E para que isso aconteça, a gente precisa suavizar e melhorar a questão do aproveitamento para que a gente tenha mais ar, mais combustível lá dentro do motor e com isso gere mais potência, tá? Então, se aqui a nossa restrição é esses 35 milímetros, tá? Eu estou falando de área e aqui eu coloquei em diâmetro só para facilitar, tá, galera? E aqui, por exemplo, a gente tem 40, tá? Então não tem sentido nenhum a gente ter esse tipo de relação de área visando performance, tá? Visando desempenho. Então nesse caso aqui, se a gente aumenta muito essa área, a gente tem uma válvula de 40, vou colocar 40 aqui também na entrada do duto, né? Só que a garganta minha ali está em 35. O que vai acontecer? Eu tenho muita área aqui para um baixo aproveitamento aqui na saída, tá? Então isso aí acaba também perdendo aceleração no motor, tá? A progressividade do motor, a aceleração, a sensibilidade ao acelerador, né? Tudo isso aqui altera. E um duto grande não significa rotações mais altas. Novamente, né? É a área que a gente tem e o aproveitamento que a gente tem de passagem. Não é só a área, tá? Então é a área e o aproveitamento. Então existem variações, né, que a gente pode utilizar aqui de tamanho de duto. A gente tem uma margem para trabalho. Eu não vou entrar aqui em números, mas é um fator que também tem muita influência no resultado final. Muitas vezes na bancada a gente não percebe muita diferença se utilizar, vamos supor aqui 35 ou 36 aqui de entrada de duto. Na bancada muitas vezes não vem muita diferença. Mas no dinamômetro, no acerto do motor e andando na rua, a gente consegue perceber essa diferença de aceleração de uma área menor e melhor aproveitada do que uma área maior com aproveitamento baixo, tá? Essa é a principal diferença. Outro fator que conta demais aqui, que já é algo um pouco mais difícil da gente retrabalhar, da gente conseguir fazer, mas não é impossível, tá? Seria a questão de inclinação de duto, tá? Então vou tirar essa parte aqui, só para simular o desenho aqui mais fácil. Então a gente tem um duto com muito pouca inclinação, esses motores de baixa cilindrada aí de uso no dia a dia, e essa inclinação melhora muito o cabeçote. Então o que seria essa inclinação? É um cabeçote que seria mais alto essa questão do duto. Tá? Então o cabeçote nesse formato aqui vai render muito mais vazão. Então percebam que aqui não foi alterado a área, não foi aumentado. Só que isso aqui vai dar muito mais vazão nesse cabeçote. E quando a gente fala desse limite de 80% mais ou menos de aproveitamento de área, já seria um desenvolvimento máximo possível, com muita inclinação, com muito aproveitamento de área, um cabeçote extremamente desenvolvido, tá? O que é quase que impossível, né, de chegar num cabeçote desse, mas a gente sempre busca chegar o mais perto possível, tá? Então isso aqui muda muito. Querem um exemplo? Cabeçote CRF 250F, esses cabeçotes 4 válvulas mais novos da linha Honda e da CB Twister 250 também. Ele tem muito mais inclinação de duto do que um de Twister ou CB 300.
Então, quando a gente prepara esses cabeçotes com o mesmo tamanho de válvula, então, por exemplo, colocar válvulas de 28 milímetros de diâmetro na admissão em uma CRF 250F, tá? A original ela é menorzinha, né? Então a gente coloca a mesma válvula da Twister e prepara os dois cabeçotes. O de CRF vai dar mais vazão, tá? Isso levando em conta a gente utilizar a mesma área interna, tá? Eu tô falando de válvula apenas por referência. Então, válvula 28, a gente vai ter uma certa garganta, deixando os dois na mesma garganta, com o mesmo tamanho de garganta, um de Twister nova e um de Twister antiga, esse da Twister nova vai ter mais vazão, ou seja, ele está melhor aproveitando aquela área disponível que a gente tem para escoar, e isso traz mais potência para o motor, tá? A gente consegue mais potência, consegue trabalhar com um comando menor, geralmente, com um comando um pouquinho diferente de geometria, porque isso aqui é tudo interligado com o comando de válvulas, e mesmo assim a gente tem uma potência maior, justamente por causa dessa inclinação. Outra diferença, Titan 160 versus Titan 150. Esse cabeçote do exemplo aqui é de 160, tá? Então a gente tem uma inclinação maior. Claro que não é uma grande inclinação, mas já tem uma inclinação maior do que da Titan 150. Esses dois cabeçotes, ambos com a mesma garganta, mesmo tamanho de válvula e tal, o da 160 rende um pouco a mais de vazão, porque ele tem essa inclinação maior. Então essa parte de inclinação faz muita diferença, pode ser facilmente observado em motores off-road, das motos de competição, as importadas, 250, 450, motores de motos de alta cilindrada, né, as superbikes, BM, S1000, SRED, CBR1000, essas motos têm bastante inclinação de duto, bastante mesmo, tá? E isso aumenta bastante a vazão do cabeçote. Então você tem um bom aproveitamento de área, uma boa potência, uma aceleração mais linear do motor, com mais força desde as baixas, médias e altas rotações. Se a gente não tivesse todo esse aproveitamento, o motor fica mais xoxo. Então, esse é um fator que pode ter acontecido com muitos de vocês, já aconteceu aqui com a gente, de preparar um cabeçote antigamente, com válvula bem grande e o motor ficar xoxo. E falar, pô, eu aumentei válvula e o motor ficou muito xoxo, né? A moto não responde legal. Era por causa de um baixo aproveitamento daquela área. Quando você aumenta o aproveitamento, você ganha potência e ganha aceleração também, né? Isso aí a gente vai percebendo, né, com o uso dos cabeçotes no dia a dia. Assim como do contrário, se você tem um cabeçote com área muito pequenininha, você pode ter até um aproveitamento razoável, mas com área muito pequena, e você aumenta a cilindrada, o que você vai fazer com esse motor? A potência vai permanecer em rotações mais baixas. Aí você aumenta a garganta, aumenta o aproveitamento, joga para rotação mais alta. Eu já vou desenhar aqui num gráfico similar ao que foi feito no vídeo sobre aumento de cilindrada. Inclusive vou deixar o link ou o card aqui desse vídeo aqui para vocês acessarem lá, depois dar uma olhada lá, que vai fazer mais sentido essa explicação de deslocar a rotação para alta ou para baixa RPM, tá? Então aqui são alguns fatores, né? Só recapitulando: inclinação do duto, a relação da área entre a entrada aqui e a garganta do cabeçote. O formato de rampa de guia também interfere bastante, conforme a gente retrabalha com ele, aonde vai passar essa vazão, a gente consegue ter um ganho. E toda essa área aqui. Nessa área aqui inclui ângulos de sede. Aqui vai uma dica aí, digamos assim. A gente tem a sede de válvulas geralmente com 3 ângulos, é o normal. Sedes com um ângulo só o ângulo de assentamento de 45, já não tem mais em motos há muitos anos já. Tá? Então faz muito tempo já que não vem mais originalmente, né, só com o ângulo de 45 de assentamento. Elas já passam a vir com mais ângulos. Por que que isso acontece? Então aqui tem um exemplo dos ângulos da sede, tá? Um exemplo simples. Então aqui a gente tem na parte da garganta, né, que ficaria essa parte aqui interna, né? Essa lateral aqui seria 90 graus, digamos assim, tá? Em relação à face do cabeçote. Logo abaixo do assentamento teríamos aqui uns 60 graus, tá? Aqui eu estou passando uma média de ângulos que utilizam em motores originais. 60 graus, depois o 45 e depois o 30. Percebam que isso daqui vai causar uma suavização, tá? Então a gente tem uma passagem dos fluidos mais suavizada do que a gente tivesse somente um ângulo de 45. Então, se a gente tem só um ângulo de 45, a gente tem a quina sempre vai existir entre os ângulos, mas teríamos uma quina só muito pronunciada até chegar no ângulo de 45. Isso dificulta a saída dos fluidos. Então aqui nesse caso facilita, né? Então a gente tem 3 ângulos, geralmente uma diferença de 15, 12, 17 graus em média de diferença de um para o outro, que vai fazer essa suavização. Além dessa questão, a gente tem também um direcionamento da saída dos fluidos desse cabeçote, no caso aqui da admissão, né, para entrar dentro da câmara, né, saindo do duto e entrando dentro da câmara de combustão. No escapamento, mesma coisa, saindo da câmara, só que entrando dentro do duto. Também a gente precisa desses ângulos para suavizar e também direcionar.
Essa questão de direcionamento, ela tem relação também com o comando de válvulas, o levante que ele gera na válvula, tá? Então, esse ângulo abaixo do assentamento, a gente altera bastante ele. A gente altera os 3 ângulos em alguns casos, em outros casos a gente muda só a espessura deles, tá? A faixa ali que ele vai ter. Em outros casos a gente acaba mudando esse antes do assentamento, né? Que é o mais perto da garganta. Isso tem a ver então com o levante. Então, conforme a gente tem mais levante ou menos levante, a gente usa um ângulo maior ou menor para direcionar. Tá? Quando a gente não tem esse ângulo aqui de direcionamento, então vamos supor que fosse direto aqui no 45, né, que a gente estava citando antes aqui, então percebam que a gente conseguiria uma garganta maior, né? Então a gente vai lá, prepara o cabeçote, arranca fora esse ângulo aqui e faz reto ali, né? Teremos uma garganta maior, né, com essa questão. E por que simplesmente aumentar a garganta não é suficiente? Porque aqui a gente vai perder o direcionamento. Imagine uma situação, aqui o fluido está vindo reto. Ele vai ter uma dificuldade para fazer todo esse contorno aqui, toda essa saída do 45. O que acontece quando o fluido aqui vem reto? Ele vai bater na válvula. Então a gente precisa desviar a saída desse fluido da válvula de forma suave. Então se você só aumenta a área, você está diminuindo o aproveitamento dessa área e não vai gerar mais vazão na bancada. Só que como você tem uma área grande com uma vazão pequena, no funcionamento do motor é onde ele vai ficar xoxo. Então sempre que forem fazer o preparo, não eliminem o ângulo antes do 45, né, abaixo do 45 graus de assentamento, refaçam ele, trabalhem com ângulos ali. Às vezes é melhor, às vezes não, né? Sempre é melhor. Por mais que você tenha um ângulo não 100% correto para aquela aplicação, mas é melhor você ter um ângulo ali para gerar esse direcionamento e essa suavidade na curva do que você não usar nenhum. Abrir a sede cortando direto ali no assentamento, tá? Onde ficaria essa passagem reta de fluidos. Então a gente tem o aumento de vazão pelo aproveitamento de área também nessa questão dos ângulos da sede, tá? É a parte mais, se não a mais importante, uma das mais importantes que a gente precisa retrabalhar e pensar bem ali os ângulos que vão ser utilizados. No outro fator, questão de tulipa de válvula. Quando eu falo em tulipa, é essa parte aqui, ó. Tá? Então a gente tem diferentes modelos de válvula com diferentes tipos de tulipa e aqui no final geralmente a gente tem só o ângulo de 45, gerando uma quina aqui na válvula, tá? Então o que a gente faz? Também trabalha com o ângulo aqui para a gente suavizar essa saída aqui. É possível alterar também o formato de tulipa, deixar ela com um raio, né, aqui diferente, tá? Ou um raio maior, um raio menor, tá? Isso aí vai depender do preparo, do trabalho que é feito, como que é testado esse cabeçote e qual a sua finalidade, tá? Preparação de cabeçote não é universal, depende da finalidade que vai ser utilizado. Tem vários fatores que interferem nessa questão. Aqui a gente está falando de admissão e 80% do que a gente está falando aqui vai servir para o escapamento também, com a diferença que escape. Aqui sim já trabalha com uma área maior, né? Que é lá na saída, no encaixe com o tubo de escapamento, a gente já precisa de uma expansão, então é um trabalho um pouquinho diferente. Tá? Mas tudo isso daqui visando o quê? Jogar a potência para uma rotação que a gente quer. Então a gente define a rotação que a gente quer e aí prepara esse cabeçote de acordo com a cilindrada, o comando que vai ser utilizado para deslocar essa rotação. Eu vou simular aqui a diferença novamente igual foi feita no vídeo da cilindrada para facilitar o entendimento. Então aqui está o exemplo. Em azul, um gráfico, né, uma curva de um motor original, por exemplo. Em verde, um motor que foi apenas aumentado a cilindrada e em vermelho, um motor que foi aumentado a cilindrada e mais a preparação de cabeçote. Então percebam, na questão de pico de potência, eu fiz um símbolo aqui nele somente para visualizar. Então o vermelho aqui na frente, o azul no meio e o verde mais para trás. Então, já havia falado no outro vídeo, né? Aumentou a cilindrada, você traz essa potência, você pode sim acabar aumentando essa potência natural, só que você traz ela para rotações mais baixas. Como que a gente faz para deslocar novamente para uma rotação mais alta? Um dos pontos a serem alterados, são vários, um deles é a preparação de cabeçote, onde ficaria com essa linha vermelha. Tá? Aqui foi um exemplo simples, obviamente, mas percebam como acaba perdendo um pouquinho de baixa para ganhar lá em cima. Essa pequena perda é normal porque a gente deslocou, tá? Então a gente aumentou a potência, beleza, aumentou, só que a gente deslocou. Olha a questão de utilização. Não significa que simplesmente preparar um cabeçote de qualquer maneira, você vai fazer isso aqui, jogar para uma rotação mais alta, tá? Existem maneiras de a gente preparar o cabeçote para potencializar o ganho, por exemplo, de um aumento de cilindrada, mas na mesma rotação. Então, aumentou a cilindrada, ficou numa rotação baixa. Para mim está suficiente, é o que eu quero para o uso dessa moto. Se eu preparar o cabeçote eu vou perder isso? Não, depende do preparo que você fizer. Então se você fizer um preparo de cabeçote adequado àquela rotação, você vai subir então essa curva aqui, tá? Nesse exemplo dessa em vermelho foi deslocando, tá? Um retrabalho para a gente conseguir deslocar essa rotação
essa potência, né, para uma rotação mais alta. Tá? Então esse é um dos fatores que altera, preparação de cabeçote. Então, a preparação desse cabeçote, ela não é simplesmente visando só aumento de potência de qualquer maneira, então é visando também a rotação, é uma das funções então do cabeçote, tá? É claro que tudo isso daqui vai depender também de um comando de válvulas, tá? Isso aqui pode ocorrer no motor com o comando original, dependendo da moto pode ocorrer, tá? Você preparando esse cabeçote, você já desloca mesmo utilizando um comando original. Em outros casos é necessária a troca de comando. Fábio, eu quero mais alta ainda nesse motor, como que eu faço? Aí tem outros artifícios, tá? O comando de válvulas é um deles, tá? Que a gente pode aumentar a potência e também existe como aumentar a RPM, né? Pelo comando também, tá? A gente consegue fazer das duas maneiras. Vai ter diferenças gráficas nisso quando a gente faz pelo comando, tá? Muda bastante a questão de gráfico, mas também é possível. Tá? Outros fatores também influenciam com a utilização de um bom escapamento, tá? O preparo do cabeçote em si, a gente está falando só da peça aqui, só do cabeçote, os dutos, câmara de combustão, etc. Só que vem desde o sistema de admissão, caixa de ar, TBI ou carburador, coletor, depois o cabeçote. Na saída a mesma coisa, é o cabeçote e depois o tubo de escape, o comprimento, a ponteira, etc. Tudo isso então altera, pode alterar e vai alterar a questão de como ficaria esse gráfico, tá? Vocês devem ter percebido que eu gosto bastante de gráficos e por que eu faço isso? Fica mais fácil para entendimento, né? Eu não tenho como pegar uma moto e demonstrar para vocês a sensação de utilizar uma moto em um vídeo. Ó, pessoal, eu tô sentindo ela mais forte, fica, né, sem sentido. Então, nesse caso aqui eu consigo então exemplificar melhor como vai ficar o comportamento, tá? Então aqui perto do corte, né, rotações máximas, aqui a média, aqui a baixa dela. Através de gráficos a gente consegue visualizar mais fácil. Galera, então só para ressaltar, escolher o comando errado, né? Não só o comando, escape, carburador, etc. Mas falando de comando, escolher o comando errado, isso aqui pode ir por água abaixo, tá? Então a gente tem que tomar cuidado também na questão de comando. Lembre-se sempre, motor é conjunto. Uma peça vai dependendo da outra. É um quebra-cabeças que a gente vai montando e esse quebra-cabeça vai juntar todo o gráfico de potência, né? O uso da moto, etc. dela que a gente vai ter, tá? Então o objetivo é a velocidade final, então a gente trabalha todo o conjunto visando a velocidade final. O objetivo é uma aceleração mais forte, moto mais de cidade ou uma moto de circuito travado, vai trabalhar de outra maneira. A moto é de pista, vai trabalhar de outra maneira, tá? Então é tudo questão de conjunto e ele precisa ser moldado para aquela utilização que a gente vai ter. Beleza? Galera, o objetivo principal desse vídeo, né? 2 motivos principais. Primeiro que a galera tava pedindo pra gente fazer então uma sequência daquele vídeo de aumento de cilindrada. E segundo, para que fique claro o entendimento de que preparação de cabeçote não é você ir lá, meter uma furadeira dele e aumentar o duto. Colocar tudo do maior ali dentro do cabeçote, que é isso que vai dar resultado. Não é, tá? Cabeçote é uma ciência, a gente precisa estudar o que acontece dentro do motor, ter o conhecimento do que eu estou fazendo, o que vai causar lá no resultado final. Para isso passa por etapas, então em alguns casos, né, faz a preparação de cabeçote, passa na bancada, passa no dinamômetro, depois anda na rua. E aí a gente vai tirando os relatórios e vai vendo como isso funciona, tá? Então tudo ali é uma questão de ciência, de estudo, de conhecimento. Não saiam reabrindo o cabeçote à reveria de qualquer maneira, tá? Não vão utilizar dutos gigantes porque isso não vai trazer uma melhora no seu motor e também um aumento de válvula também não significa que você vai ter uma melhora no seu motor. Tudo tem que ser estudado antes da gente fazer. Beleza, galera? Então, esse foi o vídeo de hoje. Tamo junto e até o próximo.